Então, por isso que eu falo que não é racional só você encarar essa coisa do pensamento positivo, daquilo que, sabe, que vai te ajudar no caminho. Não, isso aqui, cara, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que saber que eu com fé eu consigo. Ok, isso é ótimo para começar. Isso é ótimo para começar. Então, gente, vamos tratar hoje de um assunto muito legal, da questão do medo. Você tem medo de dar errado aquilo que você quer como profissional, né? Eu acredito que em algum momento da vida você passou por isso ou vai passar uma hora, e é normal, né? Na nossa vida a gente sentir medo de dar um passo além daquele lugar que a gente está, né? Para ir para um projeto novo, para fazer acontecer algo novo. A gente sempre tem um certo medo de dar errado na realidade, né? A gente tem essa tendência a pensar no que pode dar errado. Nosso cérebro, ele sempre é condicionado a dar errado as coisas, né? Então a gente vai falar um pouco dessa questão do medo, né? De como tratar isso, o medo aqui, eu não estou falando de um medo patológico, tá? Um medo que é um medo que é fobia, um medo que é trauma, algo que precisa de um apoio clínico, né, de psicólogo, psiquiaterapia. Não é esse tipo de medo, tá? É o medo que a gente sente na vida, de fazer as coisas, o medo do julgamento das pessoas, né, se caso dê errado, o medo de se expor, o medo de encarar as pessoas que a gente ama, né, daquilo que dá errado e ter que olhar para essas pessoas. A gente tem medo de certas coisas que a gente quer, mas o medo paralisa a gente em determinada etapa na nossa carreira, né? Eu lembro, cara, que antes de eu sair do meu estado, né, eu posso falar isso porque eu tive esse medo, eu vivenciei isso, né, eu quero trazer algo aqui hoje, de forma que a gente possa vencer essa questão, né, do medo. E eu lembro que no início, quando eu decidi sair do meu estado e vir para um lugar bem longe, eu já tinha alguns resultados na minha carreira, né, nesse lugar que eu já estava, mas eu queria ter outros resultados. Eu já vivia de música, mas não 100% da música. E eu queria ter outros resultados. E aí eu pensei, cara, eu poderia vir direto da onde eu conquistei tudo, né, como músico, mas eu decidi no meio do caminho, eu digo, não, vou para um lugar mais perto. Por quê? Por causa do medo de ir para um lugar muito longe, de dar errado, enfim, era uma série de medos, né, e eu decidi para um lugar mais perto, e aí, enfim, não deu certo também nesse lugar, mas eu já estava há algum tempo, e eu já estava dando aquele tempo do chega, né, quando dá o chega e você vai com medo mesmo, você faz as coisas e você nem pensa naquilo que você está fazendo, sai fazendo, né? E foi isso que eu fiz. Eu peguei o carro e viajei 2 dias sem, sem perceber que eu viajei 2 dias. Isso foi muito louco na época, né? Eu lembro que eu parei para dormir, eu lembro que foi ali em Minas Gerais, em algum lugar, que faz muito tempo, eu não lembro assim com precisão onde eu parei. De tão louco que eu tava para chegar. Eu fui, apesar do medo, né? E para um lugar que eu nunca tinha vindo. E aí, quando eu cheguei, eu enfrentei outros problemas, e aí eu tive um outro medo, que era o medo do quê? De não dar certo e ter que voltar, encarar tudo aquilo que eu já tinha deixado para trás. E cara, eu fiquei com medo de fazer isso. E nesse caso, o medo me ajudou, porque eu não tinha coragem de voltar e acabei ficando. E isso resultou numa carreira que eu tenho como um sucesso, porque eu conquistei tudo aquilo que realmente eu quis, assim, desde dos sonhos mais simples aos mais complexos que eu tinha na minha cabeça, para mim, né, na minha vida. Aquilo que foi o sonho para mim, e isso foi muito legal, né, mas eu não deixei de ter medo, eu não deixei, o medo sempre foi algo presente para mim, sabe, nessa trajetória minha. Foi algo presente, eu tive que superar ele dia após dia. E por que eu te contei isso? Porque, de fato, o medo ele pode ser, o medo ele tem um lado bom, né? O medo ele te protege. O medo comum ele te protege, né? De você correr risco de vida, de você
fazer algo que pode prejudicar logo ali de cara, né, que da sua saúde, enfim, o medo tem um lado bom, mas ele tem um lado ruim também, ele também tem um lado que pode te sabotar em você conquistar aquilo que você quer. Se eu desse vazão para esse medo, né, esse tipo de medo que eu tive, ele me sabotaria, né, talvez eu não teria, claro, não ia ter feito a vida que eu fiz, eu ia fazer uma outra vida, mas não ia ser a vida que eu sonhei para mim. Né? E esse medo poderia me sabotar no meio do caminho, eu poderia voltar e acabar com tudo. Né? Então, perceba esses dois lados do medo, né? Do bom e do ruim. A pergunta aqui o que te move mais? É o medo de você perder ou a vontade de você ganhar? O que te move mais? É o medo de perder ou o medo de ganhar? A vontade de ganhar, sabe? Porque isso é uma luta interna, né? Sua, minha, é uma luta que a gente vai ter. E qual lado que você vai deixar vencer nessa parada? É o medo de perder, cara, dar errado e eu não vou fazer porque pode dar errado e se der errado eu não quero. O medo, ou a vontade de ganhar. E isso é uma batalha interna, que precisa ser observada e precisa ser tratada. Por quê? Porque na música, na carreira musical, e eu acredito que em qualquer profissão também isso vai valer, mas aqui no caso a gente está tratando de carreira, né? Isso é muito importante a gente entender. Por que eu estou trazendo esse assunto hoje aqui? Porque na outra live, muitas pessoas colocaram assim, Anderson, o que me paralisa é a coragem de mudar, é o medo das coisas não darem certo, sabe? E essa coragem de mudar e depois o medo de não dar certo. Eu digo, cara, isso é um assunto que realmente faz parte da minha história, né? E eu vou trazer como algo que pode aí ajudar muita gente, muitos músicos, muitos profissionais que estão aqui na live, que vão ver esse vídeo depois. Eu acredito nisso, né? Agora, quem é que vai ganhar essa parada? É o medo de perder ou a vontade de ganhar? Quem é que ganha? Que eu interno seu vai ganhar nisso aí? Aquele que for mais forte dentro de você. É aquele que for mais forte vai ganhar, e ponto final. Se você não souber tratar ele, vai ganhar. Um ou outro vai ganhar. E se você é uma pessoa onde seu lado de perder é mais forte, valores como estabilidade, segurança vão dominar você. Né? A questão da segurança e da estabilidade, sabe, de ter uma vida confortável e não perder certas coisas, vai te dominar, vai te parar. Agora, se você é uma pessoa que o seu lado de ganhar é mais forte, valores como desafio, vontade de vencer, vão gritar dentro de você. Vão te seduzir mais. E nessa, você pode ir além nos seus sonhos, né? Esses são os dois lados, tá? Eu estou colocando dois lados aqui, né, do medo, disso que pode aí acontecer com você. Uma outra coisa que as pessoas confundem é coragem. Não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo, tá? Eu posso fazer apesar do medo. Isso é uma questão séria. A gente tem uma tendência, normalmente, aí, de trazer o negativo antes de tudo, né? Então, a gente não consegue ter grandes resultados, porque tudo a gente passa por esse crivo. Se der errado, como é que eu faço? Não, eu não vou fazer porque vai dar errado, porque pode dar errado. E aí eu preciso achar o quê? Técnicas. Não deixar de fazer porque eu tenho medo de dar errado. Eu só preciso de técnicas, eu só preciso saber o que eu preciso fazer para fazer apesar do medo. Porque aí o medo não vai me parar. O medo não me para nesse processo, tá? Não é racional aqui eu dizer para você, cara, crie coragem, vá com fé, né? Quem acredita sempre alcança. Já ouviu isso? Essas frases aqui, aí, por aí? E, cara, assim, eu vou dizer que isso pode funcionar por um curto período de tempo, tá? Mas não é algo que vai te mover a médio e a longo prazo. Na carreira, naquilo que você quer, naqueles resultados que você quer, como músico, como profissional, isso não vai te ajudar. Eu vi hoje, né, tem um post meu que está rodando, e é justamente com essa headline, né? Olha, vá com fé, acredite no seu sonho, né? Isso por si só não funciona. Aí teve um comentário, né, num desses posts que foi assim: não, claro, a gente precisa ter o objetivo, a gente precisa ir atrás daquilo que a gente acredita, como músico e tudo mais, tal, mas ter fé é importante.
né? O final, né? O cara colocou, mas ter fé é importante. E eu acredito que você precisa, o primeiro passo é você acreditar mesmo, você precisa acreditar que aquilo vai dar certo, isso é fato, né? Você precisa ter fé também, eu acredito nisso, né? O fato que eu coloquei isso no headline não quer dizer que eu não acredito, eu acredito, só que isso por si só não funciona. Por que que não funciona? Porque você precisa de muito mais, você precisa de ação, você precisa vencer o seu medo, porque na hora, no processo vai te dar alguns medos, no processo você vai ter obstáculos, você vai ter que vencer etapas. E aí a autoajuda não funciona, entende? Você precisa estar desenvolvido para isso, para poder vencer essas etapas, né? E poder ir para um outro nível, um outro estágio que realmente você quer, para ter os resultados que você quer. E eu acredito, eu sou um cara que eu tenho princípios, né, de fé também, e na época que eu me mudei, né, para São Paulo, eu comecei, eu orava muito, né, no início, ainda continuo com meus períodos de oração e tudo mais, mas eu ficava muito preocupado e eu sempre me trancava no quarto para fazer orações e tudo mais. E aí eu orava e eu falava, eu digo, olha, Deus, não deixa eu me frustrar com música, né? E isso é o lado da fé. Eu digo, Deus, não me deixa eu frustrar com música, né? Eu não quero ser um cara frustrado com música, né? Eu saí do meu estado justamente por causa disso. E aí parava de orar, saí do quarto e tal. Mas depois eu vi um grande líder falando, né, sobre essa questão da fé, é que quando você tá lá e tá no seu quarto e vai orar, né, e vai pedir a Deus alguma coisa assim, você tem que fazer isso como se tudo dependesse da fé naquela hora, né? Tudo dependesse de Deus naquela hora. Mas quando você levantar, você tem que levantar para fazer como se tudo dependesse de você. Tudo dependesse de você. Então veja bem, é importante eu acreditar? É importante eu ter fé? É. Mas sem ação nada acontece. Eu preciso fazer ação, eu preciso saber como vencer as etapas na vida. Então, por isso que eu falo que não é racional só você encarar essa coisa do pensamento positivo, daquilo que, sabe, que vai te ajudar no caminho. Não, isso aqui, cara, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que saber que eu com fé eu consigo. Ok, isso é ótimo para começar. Isso é ótimo para começar. O que é que resolve nesse caso, né? Algumas perguntas aqui que você pode responder que podem resolver. Então, se eu tivesse respondido no início da minha trajetória, talvez eu não teria sofrido tanto. Porque a questão é, Anderson, se eu fizer as técnicas, se eu fizer essas coisas que você fala, vai dar tudo certo? Cara, não. Você vai errar menos, você vai sofrer menos, você vai reajustar, você vai ter mais acertos do que erros. Isso é fato, entende? Então, o que a gente precisa aqui? Perguntas que precisam ser respondidas, né? O que precisa acontecer para que você crie coragem para ir com medo mesmo, para fazer aquilo que você precisa fazer agora, apesar do medo, entende? O que precisa acontecer para que você ande em direção àquilo que você quer agora? Apesar do medo, o que precisa acontecer para que você se sinta seguro para você mudar isso que você precisa mudar agora, para ter outros resultados que você quer ter? Porque a questão não é medo de fazer, a questão é a segurança que eu preciso em fazer. E isso é o que para muitos profissionais, para muitos músicos, para muita gente na carreira. Ó, eu perco a conta de quanta gente que, às vezes, eu estou em sessão ou conversando e eu percebo isso, entende? Que é a questão da segurança que a pessoa não tem de fazer aquilo. E aí ela diz, não, cara, eu tenho medo de fazer isso, eu não vou fazer. Mas é a segurança que precisa. Ela só precisa saber o que ela precisa para se sentir seguro, para que o medo não seja o obstáculo. E às vezes não é o medo de começar alguma coisa, mas é o medo de ser julgado. É o medo de encarar as pessoas, é o medo de se expor. É o medo de se der errado, depois voltar e ter que encarar as pessoas que disseram, olha, eu não te falei que isso ia dar errado, por que você foi e fez, né? Isso às vezes é uma questão até de família. Entende? Então eu só preciso fazer, saber o que eu preciso fazer para me sentir seguro no processo, para que o medo não me domine. E aqui eu vou dar uma dica, tá? Se você tem algo para fazer agora e que você precisa fazer, que você precisa de resultados maiores e que você precisa dar um salto maior agora, como músico, que você precisa agora dar um outro, ir para um nível maior,
ter outros resultados que você não tem agora, eu vou te dar uma dica aqui. E se você tem esse problema de não se sentir seguro ou ter medo de dar errado, tá? Eu vou dar uma dica aqui para você. Faça uma lista. Liste aquilo que você precisa fazer, que se você fizer, você vai se sentir seguro no processo. Essa é a primeira lista. A segunda é o quê? Se der tudo errado, o que de pior pode acontecer comigo? Faça uma lista. Ah, o que pior pode acontecer? Isso aqui, isso e isso. Depois ponha isso na balança. É mais ou menos perdas e ganhos, né? É mais ou menos, tá? Mas o que de pior pode acontecer para você? Liste o que de pior pode acontecer. Para você ter a noção se o risco vale a pena você correr. Eu lembro de um e-mail que eu recebi, né, há um tempo atrás, de um músico até, e ele falou assim, disse, Anderson, o que você acha? Ele fez a pergunta, né, o que você acha? Cara, eu moro numa cidade muito pequena, e eu quero ir para uma cidade maior, um grande centro, eu queria saber se cidade tal ou cidade tal, qual que é a melhor para mim? Porque eu tenho medo, cara, de ir para essas grandes cidades. Qual o conselho que você me dá? Veja bem a responsabilidade, né? E aí eu respondi o e-mail e eu disse, cara, eu vou te fazer algumas perguntas, né? Que às vezes a melhor forma de ajudar as pessoas é perguntando, tá? Mas não é qualquer pergunta, né? Para isso tem algumas técnicas e tudo mais. Mas eu fiz algumas perguntas para ele, e uma das perguntas foi essa dica aqui que eu dei, né? Cara, liste o que você precisa para você se sentir seguro, para você fazer isso, tá? Porque a questão não é o medo de você sair da cidade e ir para o outro, é a segurança que você precisa para poder fazer isso, tá? Se eu tivesse observado muitos anos atrás a segurança que eu precisava para fazer a transição que eu fiz, eu ia sofrer menos. Por quê? Porque, olha, uma coisa que eu precisava fazer, e aqui pode servir para muita gente, tá? Dentro dessa lista, né? Do que precisa para se sentir seguro. Eu teria que fazer no mínimo, para na minha história, eu precisava ter um planejamento financeiro para um ano. Se desse tudo errado e eu não conseguisse ganhar nada tocando, em um ano eu poderia ficar, né, na cidade que eu me mudei sem nenhum problema. E aí eu não ia ter problemas emocionais, porque me faltou dinheiro. Eu tive problemas emocionais porque me faltou dinheiro para comer. Entende? Porque me faltou dinheiro para andar com o meu carro, não tinha gasolina. Porque o período foi um período que eu cheguei, eu não conhecia ninguém. Entende? Então, o que eu precisava para me sentir seguro nessa parada? E não ter essa situação, não ficar desesperado da vida, né? Ou até voltar de uma vez por todas. Era fazer esse planejamento financeiro. Esse era o primeiro ponto que eu precisava. Mas eu não entendia isso naquela época, né? Então, seja o que for hoje que você precisa mudar na sua vida, observe esse ponto, tá? Faça uma lista daquilo que você precisa para se sentir seguro em fazer isso. E aí, você não vai acordar todo dia para vencer o medo, para perder o medo, mas você vai acordar todo dia para fazer essa lista acontecer. Porque essa lista acontecendo, o medo já não existe mais. Ou você vai com medo mesmo, entende? É diferente o processo. Tá bom? Faz sentido isso para vocês? Faz muito. Pô, que legal, que bacana. Então, qual é a moral dessa história, né? Por que eu estou trazendo tudo isso aqui? Porque eu acredito que o que paralisa músicos, o que paralisa muito dos profissionais que mexem com arte, são questões emocionais, questões que param esses profissionais no caminho. Aconteceu comigo, eu acredito que acontece com muitos músicos, com muita gente que tanto está iniciando quanto já é profissional, tá? Em algum momento da vida você tem que ter um salto maior, ou você quer um resultado maior do que aquele que você tem, né? Você quer galgar outros estágios na carreira, você vai passar por uma certa barreira aí, no sentido de começar a fazer alguma coisa. Às vezes até começa,
Mas no meio, esse medo ele vem e ele fica presente. E aí, como que você vai lidar com ele? Existe uma outra coisa também que acontece, tá? Por que que o medo é um sentimento? Por que que acontece esse sentimento? Porque o sentimento ele vem de pensamentos. Quanto o pensamento começa, aí eu começo a pensar, putz, vai dar errado, né? E se der errado? E se? E isso vai alimentando sentimentos. E aí esses sentimentos alimentam mais pensamentos. Aí eu começo a pensar de novo, de cara, se isso der errado, cara, como é que eu vou encarar as pessoas? Como é que eu vou falar que deu errado, que puta, não serviu para mim, que foi uma cagada que eu fiz? E aí esses sentimentos vai alimentando mais pensamentos. E aí qual é a ação no final disso? A ação é o seguinte, é você não fazer nada, paralisar. E aí não faz nada. Você começa a não fazer nada mais. Aí o medo te paralisa, ele é um sabotador no meio do caminho. O músico, cara, na carreira musical, eu vejo muito. Olha, eu tenho conversado com muitos músicos, né? Eu tenho feito esse trabalho com músicos do Brasil inteiro. Boa parte, cara, tá parado nesses pontos, assim, sabe? De emoções, de coisas que param ali, e aí de frustrações, de coisas que não deram certo, que eles não querem repetir, porque deu errado, aí se repetir de novo, sabe? A vergonha, né, de repetir e dar errado de novo, entende? E tudo isso é tratável, tá? Tudo isso é tratável. A questão não é você tirar o medo, né? Tem muita gente, não, eu vou deixar o medo passar, eu vou deixar o medo passar e depois eu vou e faço alguma coisa. Ele não vai passar, o medo é inevitável. Você, o medo é do ser humano, a gente vai ter medo em uma certa etapa da jornada. E ponto final, a questão é como ele vai lidar com ele. Essa técnica aqui que eu te expliquei é fantástica. Se você visualizar, é a clareza que você precisa para você ter outros resultados na carreira. Tenha clareza, liste aquilo que você precisa para ter segurança em fazer essa transição. Tem músicos que eu atendo também que eles são músicos, mas eles têm uma segunda profissão. Né? Eles fazem outras coisas, né? E tocam como hobby, né? Mas a vontade, o sonho desses músicos é viver de música. E eles não sabem o que fazer. E por que eles não... Muita gente fala assim para mim, eu não consigo fazer isso, cara, e eu não sei como fazer, porque eu tenho medo de parar o que eu estou fazendo, que é o meu sustento, né, para viver de música. E se não der certo, cara, como que eu vou sustentar minha família? Como que eu vou fazer, cara, se não der certo? Como que eu vou... Eu não posso nem voltar a fazer o que eu fazia antes, porque se eu sair, eu perco o lugar. E aí é que entra a grande questão aqui. O que é que você precisa para se sentir seguro em fazer essa transição? Ah, eu preciso de tantos anos juntando tanto por mês, se for uma questão financeira, tá? Ou então eu preciso tratar um medo que é uma coisa que eu tenho, que eu já identifiquei, que é trauma, então eu preciso procurar um psiquiatra, uma terapia, é outra coisa, tá? Aqui a gente está falando de medos básicos, tá bom? O que eu preciso fazer? Eu só preciso fazer essa lista para entender o que eu preciso para fazer essa transição e viver de música, e viver da minha paixão. Muita gente frustrada por não saber como fazer essas coisas, tá? E aqui eu trouxe essa dica para vocês aqui. O que você vai deixar vencer aí, para você? O que você vai deixar vencer? Seu lado de perder ou seu lado de ganhar? Coloca aqui no chat para mim. Eu quero saber de vocês agora. Quem é que você vai deixar vencer? Alguém está passando por situação assim, ou já passou, ou conhece alguém que está passando? Coloca aqui para mim no chat. Aqui, ó, a Mágio Music colocou aqui. Estou numa banda de pagode e tenho muito medo. Eu fico pensando que não sei nada de backing, porque estou aprendendo. Fico com muito medo, faz muito sentido tudo que você está falando. Legal, Marcia. Agora, sabe, essa dica que eu falei aqui serve para quê? No seu caso aqui, o que você está me falando, tá? Aí já é uma questão mais técnica, né? A questão de ter medo de saber o que você precisa para, como backing e tudo mais. Nesse caso aí, é o que você precisa para poder ter essa segurança como back. Você precisa de aulas, você precisa contratar algum professor, ou entrar em alguma escola, ou então fazer algo que te dê essa segurança em saber quem você é. Se você é uma back que você já se considera profissional e é só o medo de atuar, né, como back, então, precisa de apoio nesse sentido, tá?
Se for, aí você tem que identificar, é uma competência técnica, eu preciso de técnica, eu preciso aprender mais, é professor. Ah, eu preciso lidar com o medo de cantar, eu sei, eu sou um boa profissional, mas eu preciso lidar com o medo. Aí é outra coisa, tá? Aí coaching pode te ajudar, treinamentos e tudo mais, tá bom? Acho que os dois. Ó, então vamos lá. Se você observar esses dois pontos, Mário, e aí você vai tanto melhorar tecnicamente como a atuação, tá bom? A atuação é uma questão de comportamento, tá? Comportamento você pode tratar aí facilmente, não é facilmente, mas precisa de um período aí de processos e tudo mais. E o coach ajuda muito nisso, tá? Eu busco o otimismo, porque comigo é um pouco, ó, o Ian. Eu busco o otimismo, porque comigo é um pouco o inverso. A minha preocupação é no caso de não conseguir viver da música hoje, pois o sentimento que eu tenho é que a música é o que eu faço de melhor. Ok, na realidade, o otimismo, Ian, o otimismo ele vem em você saber onde você quer chegar, tá? Aqui a dica é o seguinte: onde que você quer chegar como músico, tá? O que você quer com música? Eu não sei, fica difícil assim de a gente falar, porque eu não sei como que é a sua vida, tá? Onde você mora, a sua região, né? Se a questão de viver de música na sua região, como é que é? E você fala aqui que a música é a sua paixão, ok, tá? E o que você precisa para você viver disso, tá bom? Eu não sei o que você é, baterista, toca outro instrumento, o que você toca? Vai lá, fala aí que a gente vai conversando, tá bom? Para poder entender melhor a sua situação, tá? Que assim, muito genérico, não tem como eu falar de forma mais assertiva, tá? Aqui, ó, Vini Fagundes, boa noite, estou fazendo aulas de bateria, só que me sinto muito travado nas aulas. O que você faz para manter a tranquilidade? Obrigado e sucesso. Cara, você me trouxe duas coisas, né? Estou fazendo aula de bateria, só que me sinto muito travado nas aulas. Cara, essa questão de ficar travado nas aulas tem que ver, tá? Se é uma questão emocional ou se é uma questão de treino mesmo, tá bom? Se for uma questão emocional, é como eu já falei aqui anteriormente, né? Tem processos para isso, tá? Se for treino, cara, é repetição. Porque quando a gente tem um conhecimento, o que faz a gente ter uma competência? É conhecimento, prática e repetição. Eu preciso conhecer aquilo que eu estou fazendo, repetir muitas vezes, tá? Eu preciso ter prática, né? Na realidade, o segundo ponto é prática. Eu preciso ter a prática daquilo, fazer uma vez e repetir várias vezes aquilo. E aí eu adquiro tranquilidade em fazer, tá? Então, a tranquilidade aqui que você me perguntou é prática, tá? Não adianta ter só conhecimento. A gente precisa de conhecimento, a gente precisa praticar, mas a gente precisa repetir várias vezes isso para poder isso se tornar natural. Gilberto, guitarrista, ó. Criei meus 3 filhos com a música. Pô, que show de bola, cara. Isso é show de bola, show de bola. Vamos lá. A questão não é ser medroso, tá? Não é deixar de ter medo. A questão não é ser medroso. Medroso eu sou. Você é. A gente sempre vai ter medo. A questão é a gente ser covarde naquilo que a gente quer para nossa vida. A gente ser covarde, a gente não fazer aquilo que precisa ser feito para mudar. Sair da zona de conforto, sabe? Porque toda mudança, ela causa desconforto. E esse desconforto é o que gera o medo, essa insegurança, sabe? Que aí é traduzido por medo, entende? Você só precisa entrar em ação, descobrir o que você precisa para, sendo medroso, para se tornar um corajoso. Todos os realizadores aí na vida, né, os grandes, as pessoas que têm sucesso na vida, elas têm medo, tá? Todas elas, todas elas. Mas elas são corajosas, porque elas vão apesar do medo. Elas não são covardes em fazer. O poder está na ação, tá? Não existe fórmula mágica para isso. Existe como você faz isso, como você lidar com isso. Como você passa de um estágio para o outro sem observar aquilo que te para no caminho. No caso, é o medo, né? A gente tem essa coisa na cabeça que é o medo. Não é o medo, tá? O que está por trás é segurança em fazer, é ação, é o ter clareza do que eu preciso fazer para me sentir seguro, para poder mudar. É clareza, tá? Não é o medo por si só.
Se esse medo não for patológico, tá? Se não for uma questão de trauma, uma questão que precisa de clínica, tá? Aí é o medo de fazer as coisas na vida. O medo de fazer as coisas na vida tem solução. Tá? E a solução, aqui é uma dica, tá? Apenas, que a gente não tem todo o tempo aqui. Poderia ficar falando aqui por horas disso, dando várias dicas, falando de muitas coisas. Então, aqui eu estou dando uma dica, pelo menos, para ajudar, e eu acredito que isso foi o que me ajudou muito, o que me ajuda ainda, tá? E pode ajudar muita gente aqui que está aqui. Vamos ver aqui quem está falando aqui, ó. O Ian ainda, vamos ver. Região Norte, Manaus, guitarrista. Hoje agradeço a Deus, trabalho com um artista local, com um volume legal de trabalhos. Porém, estou buscando ir além de apenas shows, não se acomodar apenas com isso. Massa! Parabéns! Só em não se conformar só com isso, já é algo legal, tá? Já é algo bacana de se observar. Por quê? Porque aí você começa a pensar em alternativas. Outra dica que eu vou te dar, Ian, faça uma lista das suas outras opções, daquilo que te dá prazer, não só dinheiro, tá? Que nem tudo é dinheiro, tá bom? Aí é onde entra o erro de muitos profissionais, porque começam a fazer por causa da grana, e aí começa a dar aula, mas não gosta de dar aula, sabe? Começa a fazer outras coisas que não tem nada a ver, só porque tem que pagar conta, ou então tem um dinheiro a mais, isso não funciona. Não funciona. Pode funcionar a curto prazo, ali a médio no máximo, mas você vai ficar entediado no caminho. E aí vem frustração, vem tudo, e aí vem o medo de fazer coisas novas, aí entra nessa parada toda aqui que eu coloquei aqui. Fez sentido? Eu ajudei você? Tem alguma coisa que foi útil aqui para você? A minha intenção aqui é ajudar você que está aí do outro lado, tá? E a gente aprender junto nesse caminho, tá bom? O que eu tenho aprendido e colocado em prática na minha vida, o que eu tenho feito com muitos músicos, né, através de sessões, de coaching e tudo mais, tem sido um grande aprendizado para mim também, tá? Apesar das formações que eu tenho e tudo mais, mas eu quero muito mais aqui, ajudar vocês aqui todo dia, toda semana, na realidade, a ser melhor como músico, a viver mais feliz de música, a superar as dificuldades, superar os obstáculos, que eu acredito que são muitos obstáculos que a gente tem como profissional, não são poucos, né? A gente tem que lidar com sentimentos, a gente tem que lidar com frustrações, a gente tem que, né? A gente tem que lidar com questões financeiras, a gente tem que lidar com questões de trabalho que falta para muita gente, e é isso que eu quero trazer aqui, eu quero trazer soluções, quero trazer dicas toda semana, mas também estou fazendo um trabalho como coach de carreira, onde eu estou ajudando muitos músicos por um nível, cara, que nem eles imaginariam, e nem eu imaginei também um dia, né, ter todas as transformações que eu tive, e foi por isso que eu decidi ser coach, porque não por uma decisão só, é porque eu sou apaixonado por comportamento humano, sou apaixonado por tudo que eu entendi que é o coaching, né? Tem muita banalização em relação a isso, em ser coach, mas eu quero dizer que eu sou coach porque eu amo ser coach, não sou coach porque eu dei errado, né? Tem muita piadinha nesse sentido de que, foi ser coach porque deu errado na vida. Não, pelo contrário, o coach me salvou de algumas paradas aí que se não fosse o coach eu estaria muito mal, cara. Muito mal como músico, e olha que eu tava bem, hein? Bem, que paradoxo, né? Eu tava muito mal e tava bem. É que eu tava muito mal emocionalmente, tá? Tava bem financeiramente, tava tudo certo, mas esse processo, cara, abriu meu mindset, foi algo fantástico, e isso eu conto em vários vídeos, vários posts por aí, né? Grande abraço, gente, até a próxima, semana que vem tamo junto, valeu!